Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gurizada, nos últimos dias, muitos alunos têm me perguntado o seguinte: professor, título faz diferença na redação? E aí, o que vocês acham? Quando a gente fala de redação como texto escrito, o título realmente faz toda a diferença. O título faz com que o leitor, com que a pessoa que esteja lendo, ele sinta vontade de ler aquilo que foi escrito. Mas essa vontade só será instigada se eu tiver um título criativo. Por isso, entramos naquela grande dúvida: será que título na minha redação vai fazer diferença? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui e ver o que é o título. Segundo o latim, título significa inscrição, marca. O título é considerado um metatexto. O que seria isso? Metatexto é uma linguagem que fala do próprio texto, ou seja, eu utilizo a língua para falar da própria língua, eu utilizo um texto para falar do próprio texto. O seu título pode ser considerado um resumo ou um discurso analítico descritivo do seu texto. Quando você produz um título, esse título é um resumo daquilo que você escreveu ou ele é simplesmente uma cópia da proposta que foi dada? Por exemplo, os desafios da inclusão dos idosos no Brasil contemporâneo. Aí você vai lá e coloca os desafios da inclusão. A inclusão de idosos. Idosos no Brasil. O preconceito contra os idosos. Todos esses títulos que nós estamos dando são meras paráfrases da temática. Então ele não é criativo, ele não é algo que eu poderia colocar no meu texto. É importante que o título seja o tópico de maior importância em sua produção escrita. O título da matéria de um jornal, por exemplo, dependendo da forma como é elaborado, vai te estimular a ler o resto da notícia. Agora, quando eu falo da dissertação, será que é importante que eu coloque o título? A grande pergunta é: título é obrigatório na redação? Não, na redação do Enem não há obrigatoriedade de que você coloque um título. Então fica essa dica para vocês. Só coloque título no seu texto se você realmente é uma pessoa criativa e tem total certeza daquilo que você está fazendo. Caso contrário, o título pode ser um tiro no pé. Por quê? O título não vai aumentar a sua nota. Você colocar um bom título não vai fazer diferença. Agora, se você colocar um título ruim, isso sim vai te prejudicar. Por quê? Porque o título precisa ser um resumo do texto, precisa ser parte coerente daquilo que você escreveu. Se você coloca um título que não faz sentido, que não está adequado àquilo que você está escrevendo, você vai perder nota, porque a competência 3 pede que você organize e você apresente recursos para o seu texto. Como você colocou um título que não faz o menor sentido, você vai perder nota nessa competência. Então, não há uma competência no Enem que exija o quê? O uso de um título. Logo, ele não fará com que você receba uma nota melhor. Entretanto, o uso de um título ruim pode sim e vai diminuir a sua nota. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de títulos que foram dados em textos que tiraram 1000 na redação do Enem. O primeiro título é O Inferno São os Outros. A temática era os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Professor, por que a Bianca colocou esse título? Simplesmente porque ela faz uma citação de um pensamento do filósofo Sartre aqui na conclusão, onde ela coloca a afirmativa de que, para Sartre, o inferno eram as outras pessoas, porque elas tentam manipular aquilo que você faz. Então o inferno são os outros. Por isso ela acaba colocando esse título ao texto dela. Na verdade, uma alusão àquilo que viria posteriormente no decorrer do texto. O segundo texto fala sobre a publicidade infantil. O autor é o Carlos Eduardo. E ele fala o seguinte: o verdadeiro preço de um brinquedo. A temática era publicidade infantil. Então esse título faz total relevância para o texto. Porque a temática falava que muitas crianças hoje, elas não são enganadas, mas elas são iludidas a comprarem coisas que elas não precisam. Elas não sabem por quê, mas isso é feito simplesmente porque as crianças são manipuladas. Então o verdadeiro preço de um brinquedo não é o valor monetário, é o valor do engano. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A autora foi a Larissa Cristine. Ela colocou o seguinte título: Orgulho Machadiano. Ah, professor, mas por que ela colocou isso? Machado de Assis é escritor brasileiro, renomado. E durante o texto dela, ela faz inúmeras menções ao personagem Brás Cubas,
que é encontrado no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Então, no decorrer do texto, nós já entendemos que ela vai apresentar algumas referências a esse autor, por isso o título Orgulho Machadiano. Eu acho que só isso, galerinha, foram os últimos textos que eu trouxe para vocês. Galera, isso é tudo. Essas dicas são importantes para que você entenda. Nem sempre título vai fazer com que você receba nota. Na verdade, totalmente o oposto. O título pode fazer com que você perca a sua nota. Então, a partir de agora, lembre-se bem, título só vai ser importante se você tiver certeza do que você vai fazer. Legal? Curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas e não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço do professor Felipe.